Olá! Você é mestrando ou mestranda e frequentemente se sente cobrado ou cobrada a publicar artigos científicos e não entende por quê? Então não saia daí, que hoje eu vou te explicar tudo sobre esse mercado de publicações. Vem comigo! Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte do canal Seja PhD, Desmistificando a Pós-Graduação. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quais são as razões que estão envolvidas na publicação de um artigo científico. Então, antes de começar, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um artigo é um tipo de texto acadêmico onde você vai escrever exatamente o que foi feito na sua pesquisa. Para isso, é preciso ter alguns elementos básicos. O primeiro desses elementos é o título. E esse título, ele deve ser escrito de uma forma que na hora que o leitor leia o título, ele já entenda de que é que o seu trabalho se trata. O segundo ponto, que deve ser escrito em um artigo, é a sequência dos autores. E eu vou aqui abrir um parêntese para compartilhar com vocês uma coisa interessante que aconteceu comigo e foi um aprendizado importante que eu acho que vale a pena ser compartilhado. Como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, em lives, eu fiz um ano do meu doutorado nos Estados Unidos, que é o chamado doutorado sanduíche, né? E aí, uma coisa interessante que eu aprendi lá com o meu supervisor é que para definir a ordem dos autores no artigo, você deve fazer isso baseado no número de palavras. Olha que interessante. Então, para você ter uma noção, a gente contava todas as palavras que cada autor tinha escrito e aí depois disso, a partir desse número, a gente definia quem era o primeiro, o segundo, o terceiro autor e assim sucessivamente. Aqui no Brasil, isso acontece de uma forma um pouco diferente. Das experiências que eu já tive a oportunidade de conhecer, normalmente o aluno ele pode até colocar o nome dos autores, só que quem vai dar a palavra final vai ser o orientador. Então, o orientador ele sempre vai olhar quem são os autores e vai definir, olha, vamos ser realmente esses, ou então exclua esse, inclua aquela pessoa. E isso eu vou discutir um pouco mais na frente qual é a implicância que isso tem, certo? Fecha parênteses e vamos continuar aqui na nossa sequência do que precisa ter em um artigo científico. O terceiro elemento obrigatório de um artigo científico é o resumo. Só que eu aconselho que você escreva o resumo quando você acabar de escrever todo o artigo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você acaba de escrever o artigo, você tem uma visão completamente diferente dele. Porque você já fez várias pesquisas, já escreveu tudo que tinha que colocar lá. Então, se você acabar de escrever o seu artigo, voltar, ler ele com atenção e depois escrever o resumo, com certeza o seu resumo ele vai ficar muito melhor. Porque o resumo é a porta de entrada, é o convite à leitura do seu artigo. Porque, normalmente, os leitores eles não vão ler de cara o artigo inteiro. Eles vão ler o resumo. Se o seu resumo estiver muito bom, com certeza ele vai ler o seu resumo, o seu artigo na íntegra. Mas como que você deve escrever o seu resumo? Bem, o resumo ele deve contemplar toda a estrutura do artigo científico, certo? Então, você deve escrever de 2 a 3 linhas qual é o propósito do trabalho, ou seja, a introdução. Depois você escreve qual foi o objetivo geral. Em seguida, você escreve exatamente quais foram os métodos que foram usados naquele trabalho. Depois você escreve os principais resultados alcançados. E, enfim, você finaliza o resumo com a conclusão, que na verdade deve ser uma frase que responda ao objetivo do seu trabalho. Essa é a estrutura básica do resumo. Depois do resumo, você vai elencar lá, quais foram as palavras-chave que melhor descrevem o seu trabalho. E em seguida vem o item 4, que é a introdução. Na introdução, você deve vender o seu peixe. Então, você deve escrever a sua introdução entre 1 e 1,5 páginas, no máximo, certo? Lá você começa descrevendo qual é o problema que a sua pesquisa resolve, qual é o tamanho desse problema, quantas pessoas são acometidas por esse problema, ou quantos animais, ou quantas plantas, certo? Depois você escreve quais são as alternativas recentes que são utilizadas na prática para resolver esse problema e mostra quais são as fragilidades dessas alternativas. Perceba que aqui ao você mostrar quais são as fragilidades, você abre uma lacuna para mostrar qual é a sua ideia. E aí depois você vem e mostra que é necessário realizar essa pesquisa,
porque é preciso desenvolver uma nova abordagem para resolver esse problema. E aí você diz qual é a abordagem que a sua pesquisa traz. Então, o ideal é que você sempre finalize a sua introdução escrevendo qual é o objetivo geral do seu trabalho. Lembrando que em artigo científico não precisa escrever objetivos específicos, tá certo? O item 5 do seu trabalho é a metodologia, onde você vai escrever o passo a passo que foi realizado para você alcançar os resultados da sua pesquisa. Então, escreva a metodologia com a maior riqueza de detalhes que você puder. Embora alguns artigos eles não tragam isso com a grande riqueza de detalhes, mas isso dificulta que outras pessoas reproduzam o seu trabalho. Então, se você tiver espaço para isso, escreva bem direitinho exatamente o que você fez, certo? A seção de número 6 já é a seção de resultados. Antes de escrever, sempre olhe as normas da revista. Se a revista autorizar que você escreva a seção conjunta de resultados e discussão, é muito melhor, porque você consegue fazer isso de forma mais casada, digamos assim, deixa o texto bem mais costurado. Então, eu sempre recomendo fazer a seção de resultados e discussão conjunta, se a revista permitir. E lá você vai escrever qual foi o resultado que você teve. Depois você compara com um trabalho recente de preferência, que tenha achado um resultado semelhante. Se possível, se você encontrar um trabalho que seja contraditório ao seu resultado, coloque também e depois escreva um parágrafo ou uma frase dizendo a sua opinião sobre aquilo. Então, coloca o seu resultado, depois uma referência que apoia o seu resultado, outra que nega e depois a sua opinião sobre aquilo. Lembrando que não é para colocar a referência tal sustenta esse resultado ou corrobora com esse resultado. Não, você vai escrever um pouquinho sobre aquele trabalho e mostrar porque que ele apoia o seu resultado. Da mesma forma, você vai fazer com o resultado contraditório. E assim você faz com todos os resultados da sua pesquisa, certo? Por fim, vem a conclusão. Então, na conclusão, você tem que escrevê-la de uma forma que aquele texto ele responda qual é o objetivo do seu trabalho. Depois, você pode escrever, por exemplo, quais seriam as perspectivas, de novos trabalhos, desdobramentos dessa pesquisa. Isso também pode vir na conclusão. Não se apegue a conclusões muito grandes, certo? Porque isso não é necessário. Na conclusão, você tem que ser simples e direto, responder o seu objetivo e pode discutir um pouquinho os desdobramentos da pesquisa. Depois da conclusão, vem as referências. Então, vai colocar fazer a lista, com todas as referências que foram usadas. Depois vem a seção de agradecimentos, onde você vai agradecer a todas as agências de fomento que financiaram o seu trabalho. Se não teve financiamento, coloca lá que vocês não tiveram financiamento, certo? Não tem problema. E aquelas pessoas que ajudaram, por exemplo, emprestando um equipamento, mas que não ajudaram na escrita do trabalho, elas podem também ter um agradecimento na seção de agradecimentos, certo? E algumas revistas, gente, elas pedem, um espaço chamado de contribuições para os autores. E é um espaço muito simples de ser escrito, onde você vai pegar as iniciais, do nome de cada autor, certo? E vai colocar lá, meu nome é Paula dos Passos Menezes, as minhas iniciais são PPM, Então, PPM teve a ideia do artigo e escreveu o trabalho. ABC analisou os dados, CDE fez a revisão completa do trabalho. E assim sucessivamente você escreve para todos. Essa é uma seção bastante interessante porque ela justifica o número de autores que você tem lá no seu artigo científico, tá certo? Se esse é o seu primeiro artigo, você pode se perguntar: quantas páginas tem que ter? Essa é uma dúvida que os meus alunos sempre me perguntam. E na verdade, não tem um limite de páginas, certo? Os artigos, tradicionalmente, eles são caracterizados por serem trabalhos sucintos, bem enxutos, e eles contam a história que é para contar e acabou, não tem muita enrolação. Então, por exemplo, um artigo, um manuscrito que você enviou para a revista, com 35 páginas, no final ela pode ficar com 17. Por quê? Porque a revista vai fazer a diagramação, vai colocar lá em 2 colunas, vai diminuir o tamanho da fonte, vai organizar lá direitinho. E esse tamanho do artigo, normalmente, ele vai cair aí quase que pela metade.
Agora, uma coisa que você precisa prestar muita atenção na hora de escrever o seu artigo é nas normas da revista. E assim, antes de começar a escrever, escolha qual é a revista que você quer submeter. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque você já lê as normas, já escreve tudo na mesma sequência que a revista pede, já observa se ela limita o número de páginas, o que não é comum, certo? Normalmente elas não limitam isso, até porque quando elas diagramam, o número realmente cai. Agora, normalmente elas limitam o tamanho, o número de palavras que vai ter no resumo. Então, é bacana você já saber a revista, já fazer tudo dentro das normas, ler os trabalhos mais recentes para ver qual é a linguagem que eles usam, quais são as ferramentas que eles usam para persuadir o leitor. Então, por isso que é importante você ler as normas da revista antes e outros trabalhos que foram publicados, principalmente no último ano, para você seguir bem direitinho aí o estilo que a revista usa. Dessa forma, você evita dor de cabeça e trabalho duplo quando acabar de escrever para ter que refazer tudo, corrigir, colocar nas normas. Então, é muito melhor se você já escreve direto nas normas. E agora, a pergunta que não quer calar desse vídeo. Por que publicar um artigo científico? Se você é aquele aluno da pós-graduação que está sofrendo com seus resultados que estão dando errado, você já pensou em desistir várias vezes? Calma, jovem, tem um recado para te dar. Muita calma nessa hora. Força na peruca, pede ajuda aos universitários, vamos lá. Juntos somos mais fortes. No final dá tudo certo. No final você vai ser mestre, mestra, doutor, doutora e você só vai lembrar das coisas boas da pós-graduação. Então você vai superar essa fase difícil que acontece com todo mundo da pós-graduação. Você só precisa de ajuda. E é por isso que a gente está aqui, para te ajudar, certo? Agora, respondendo à pergunta, por que é importante publicar? Se você não publicar a sua pesquisa que tanto te deu trabalho, mas que no final tanto te deu orgulho, ninguém vai saber que você fez aquilo. Então, é importante você publicar o seu trabalho, porque ele vai ter visibilidade com outros cientistas, outras pessoas vão seguir o seu trabalho para desenvolver novos trabalhos e assim sucessivamente, porque a ciência é como se fosse uma coxa de retalhos. Ela junta conhecimento daqui, junta outro conhecimento dali e vai gerar uma coisa melhor que vai ser um produto aí para a sociedade no futuro. Mesmo que o seu trabalho não seja um produto diretamente para a sociedade, mas com certeza o conhecimento científico que ele traz, as descobertas que você teve vão contribuir para que alguma coisa de boa aconteça na sociedade no futuro, certo? Imagine o que seria de nós se os pesquisadores não trabalhassem incansavelmente no desenvolvimento de novas vacinas. Já imaginou? Essas epidemias loucas já teriam nos matado, a gente já estaria morto há muito tempo, não estaria aqui para contar mais história. E o estudo com vacinas, ele nunca para, sempre novas vacinas estão sendo desenvolvidas porque novos vírus surgem, novas bactérias, resistentes, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo dia tem artigo publicado sobre vacinas e etc. Por isso que é importante a gente sempre publicar, para manter viva essa chama da ciência, essas novas descobertas que vão gerar produtos que retornam para a gente mais cedo ou mais tarde. Esse é o lado bonito da publicação, É você ter contribuído para essa disseminação do conhecimento científico. Mas, por outro lado, você só defende o seu mestrado e o seu doutorado se você tiver um artigo publicado. Então, a publicação é o produto da sua pós-graduação. E é por isso que você é constantemente cobrado por isso. Já já eu vou mostrar para você quais são os fatores que levam a essa cobrança absurda. Mas, de forma simples, por que publicar? Porque você precisa contribuir com o conhecimento científico, senão não faz sentido você fazer ciência. E porque você precisa do seu título, e para pegar o seu título, você precisa comprovar que o seu trabalho foi publicado. Além da contribuição para a ciência e da obrigatoriedade de você ter um artigo publicado para pegar o seu diploma, existem outras razões que estão envolvidas em todo esse processo de publicação. E essas razões estão baseadas em uma hierarquia vertical que existe. E a hierarquia é a seguinte: você, o aluno de pós-graduação, está aqui na base. Acima de você tem o seu orientador. Acima do seu orientador tem o programa de pós-graduação. Acima do programa de pós-graduação tem a CAPES. E o que acontece? A CAPES ela só libera verba para aqueles programas de pós-graduação que têm
maior nota. Para você ter maior nota e ter mais recursos para investir em pesquisa, você precisa publicar mais e fazer a internacionalização, que é enviar os seus alunos para fazer doutorado sanduíche, ter experiências fora. Aí o que a pós-graduação faz? Ela vem para a reunião e chama os orientadores. Para a gente subir de nota, a gente vai ter que publicar mais e vai ter que fazer a internacionalização. A orientador chega no seu laboratório e diz, você vai ter que publicar e você vai ter que ir para o exterior. Percebe que você é quem vai receber toda aquela cobrança que vem de cima, mas o seu orientador também está sendo cobrado, o programa também está sendo cobrado. É isso que você precisa entender. Percebeu que aqui todo mundo precisa um do outro? Não precisava isso acontecer de forma tão, essa cobrança tão exagerada que só sobrecarrega o aluno, deixa o aluno doente, ansioso, querendo desistir e largar tudo. Não precisava disso, porque você já sabe que precisa publicar. Só que ninguém te explica por que precisa publicar. Ninguém te explica por que você tem que ir para o exterior. Eu fui para o exterior, eu fiz um ano de doutorado de sanduíche, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu me sentia muito cobrada por isso. Eu sentia muito medo em ir, porque eu não sabia falar inglês, tinha medo do desconhecido, de chegar num lugar totalmente diferente, com pessoas que eu não conhecia. Eu tinha medo. Mas eu era tão cobrada por isso que eu tive que ir. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, se é um conselho que eu posso te dar, largue tudo e vá fazer isso com internacionalização. Embora você seja cobrado por isso, mas é uma coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida. A maturidade que você ganha é outra coisa. Então, vale muito a pena. E o seu artigo não tem que ser publicado? Vai ser publicado. Mas, pelo menos agora, você entende quais são as razões que te levam a isso. E não ficar, eu tenho que publicar, mas ninguém me diz por que eu tenho que publicar. Não. É simplesmente por isso. Então, não precisava ser esse processo tão doentio pelo qual a gente passa. Isso poderia ser, gente, vocês têm que publicar por isso, por aquilo. Então, vamos lá, vamos juntos. A pós-graduação é um período muito importante da nossa vida, da vida de qualquer pessoa que decidir fazer isso. E ali a gente tem que ter um planejamento. A única coisa que não existe só passar em um concurso para ser professor de universidade pública. Não é essa a única porta que tem. Até porque não vai ter vaga para todo mundo, nem todo mundo vai passar. E tá tudo bem. Só usa sua pós-graduação como uma forma de vislumbrar o que você quer. Eu não quero ser um professor de universidade pública. Então, quantos artigos eu tenho que ter para ser o que eu quero ser, para abrir meu negócio? Quantos artigos eu tenho que ter para passar em um concurso público? Será que são milhares? Não. Por que não são milhares? Porque existe um baremo que conta. Então, se você tiver milhares de artigos, não vão ser os milhares que vão ser contados, certo? Outra coisa, antes de você passar na prova do concurso, antes do seu currículo ser analisado no concurso, você tem que passar por uma prova escrita. Então, ter milhares de artigos publicados nem sempre é necessário. Então, traça a sua meta, o que é que você quer ser depois de ser mestre ou depois de ser doutor. O que é que eu quero ser? Quantos artigos eu preciso para isso? Quantas patentes eu preciso para isso? Então, traça a sua meta. Eu preciso de ter 5 artigos publicados para o que eu quero ser. Beleza, Faça parcerias com outros grupos, com outras pessoas do seu laboratório. Isso vai fluir, vai acontecer facilmente. Mas se você quer ter 5 ao final, trabalhe para você ter 7, 8, porque o processo de publicação é demorado. Já eu vou falar, mas as revistas elas demoram muito tempo para fazer esse processamento. Então pode acontecer de você terminar e não ter os 5, se você só se planejou para 5. Mas se você se planejou com uma margem a mais, com certeza você vai ter os seus 5 depois que você defender. Outra pergunta que você pode se fazer é: por que tem que publicar em inglês se eu tenho dificuldade em inglês? Primeiro, porque, felizmente ou infelizmente, a linguagem da ciência é em inglês. Então, mesmo os países que não falam inglês, como aqui no Brasil, eles tendem a publicar em inglês. Por quê? Porque as maiores revistas, aquelas que têm maior fator de impacto, que são mais citadas e que têm mais destaque em cada área, elas são revistas que aceitam artigos em inglês. Então, não tem para onde correr. Se você quer que o seu artigo seja publicado em uma revista de maior impacto, porque você é cobrado por isso, é preciso, sim, publicar em revistas em inglês. Inclusive, muitas revistas aqui do Brasil, elas já aceitam artigos em inglês justamente para aumentar a visibilidade desses trabalhos. Mas visibilidade para quem? Será
que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, será que eles sabem ler inglês? Os meus não sabem. Será que eles vão ter acesso a essas informações científicas que são publicadas nos artigos em inglês? Dificilmente a sociedade em geral vai ter acesso a esses trabalhos. Por várias razões, não apenas pela limitação do idioma, mas porque muitos desses trabalhos eles são publicados e eles são indexados em bases de dados que são pagas. E por isso o acesso ele não é livre. Algumas são de acesso livre, outras são de acesso restrito por serem pagas. Inclusive, o governo brasileiro, por exemplo, precisa pagar um valor altíssimo para o periódicos CAPES, manter bases de dados para nós pesquisadores termos acesso aos trabalhos e aí podermos desenvolver as nossas pesquisas. Então imagine se a sociedade em geral tem acesso a isso. Claro que não. Além disso, quando a gente vai publicar o nosso trabalho, muitas revistas elas cobram valores absurdos, algo em torno de R$6.000, R$8.000 para se publicar um artigo. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem ou de projetos de pesquisa, se o programa de pós-graduação tiver recurso para isso, se o orientador tiver recurso para isso, ou ele vai vir do rateio entre os autores que vão dividir ali o valor total e cada um vai pagar uma parte. Eu mesmo já participei de vários rateios dos artigos que eu já publiquei em colaboração. Então, assim, é outro fator que limita e prejudica principalmente os grupos de pesquisa pequenos, que não têm recursos financeiros para custear esses artigos. Por isso que no começo desse vídeo eu chamei isso de mercado de publicação. Porque as grandes editoras, elas cobram caríssimo pelo artigo, os pesquisadores querem publicar porque eles são cobrados por isso, e aí para publicar precisa pagar, e aí todo mundo tem que se rebolar para poder pagar o artigo. Paguei o artigo, tranquilo, mas antes de pagar o artigo ele teve que ser avaliado por alguém, que são os avaliadores. E esses avaliadores, eles não recebem um centavo para avaliar os artigos. Isso é feito de forma voluntária, só se recebe um e-mail de agradecimento e esse e-mail ele serve de comprovação de que você é avaliador, é revisor de um artigo científico e isso pode pontuar lá no seu currículo. Mas você não recebe nada financeiramente por isso que eu chamo isso de mercado de publicação. Então, de forma geral, esses são os pontos negativos que estão envolvidos no processo de publicação de artigos científicos. Então, resumindo, agora que você já sabe todas as razões que giram em torno da publicação de um artigo científico, executa a sua pesquisa tranquilamente, dê o seu melhor na sua pesquisa, publique na melhor revista que você conseguir, mas tenha um planejamento. Dentro desse planejamento, é importante que você estabeleça parcerias, porque com parcerias você vai conseguir publicar de forma mais rápida e efetiva. Saiba quantos artigos você precisa publicar e usufrua da pós-graduação da melhor forma possível, porque aquele momento é único. Mesmo que você faça outra pós-graduação depois, aquele momento jamais vai ser o mesmo. Então, plante as sementes que você deseja colher no futuro. Faça a sua pós-graduação de forma consciente, sem muito estresse, tenha planejamento, siga o seu cronograma, que vai dar tudo certo. E lembre-se, eu sempre vou estar aqui para te ajudar a escrever os seus artigos científicos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda tem alguma dúvida sobre o porquê de publicar artigos científicos? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. E lembre-se que eu vou ficar muito feliz de ouvir o seu feedback. Até a próxima!